Se você chegou cedo, nós vimos que o salmo lido foi o Salmo 34, e este será o salmo da nossa instrução hoje, do nosso ensino, da nossa meditação. Pegue sua Bíblia, Salmo 34, do verso 1 ao 10. Quero muito dividir as instruções que esse salmo traz, os ensinos, é algo fascinante. Porém, antes, deixa eu compartilhar algo com os irmãos que eu vou usar como uma pequena introdução. Mas para aqueles que chegaram um pouquinho tarde, vamos ler novamente. Eu prefiro ler, deixar com que a leitura seja feita por todos, do que eu gastar o meu tempo todo, não lendo, mas falando o que eu escrevi. Diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Davi diz: engrandeceu o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, e livrou-me de todos os meus temores. Ele diz: contemplai-o e serei iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame, humilhação. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provem e vejam que o Senhor é bom, e bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós, seus santos, pois nada faltam os que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém, aos que buscam o Senhor, diga, bem nenhum lhes faltará. Que o Senhor nos abençoe com essa meditação. O poder transformador do louvor seria a reflexão rápida que eu faria no domingo após o culto cantado, ou durante o culto cantado, mas não houve tempo. E eu escolhi dividir este texto hoje com os irmãos em essa pequena reflexão. Mas antes de entrar basicamente no texto, na aplicação dele, deixa eu rapidamente falar com os irmãos algo. Ao ler uma tese, ou um assunto sobre uma tese de um estudante no ano de 2018, onde ele tratava a música como um agente de transformação na vida de um indivíduo, eu decidi falar um pouquinho sobre isso. Então, esse rapaz, esse jovem, defendendo a sua tese em 2018, e ele trata a música como um agente de transformação para o indivíduo. De fato, irmãos, a música sempre foi presente ou esteve presente na vida das pessoas em épocas distantes, ou culturas, raças, tribos, nações. Há nações muito musicais, há nações que elas são muito vibrantes em relação às músicas, e é universal. A música é universal. Ela ultrapassa as barreiras, ela ultrapassa o tempo, ela ultrapassa tantas coisas. E em sua tese, esse estudante inclui uma reflexão de como é vista a música cristã e quais são as contribuições desse contexto para o indivíduo. Ele não só trata a música de modo geral, secular também, mas ele trata e aborda a questão da música cristã e quais são as suas consequências ou contribuições que ela traz para o indivíduo. Nessa tese, ele analisou a formação musical recebida nas igrejas evangélicas e apresentou 2 pontos bem interessantes. O primeiro ponto dele foi como as igrejas evangélicas têm gerado músicos profissionais para o mercado de trabalho de modo geral. Se você perceber, principalmente nossos irmãos das Assembleias de Deus, eles têm, desde o início da formação de um menino na escola bíblica, o interesse em levá-los a conhecer música, a aprender música. Para quê? Para que eles possam fazer parte da orquestra da igreja. E, consequentemente, isso é levado para a vida secular deles. O primeiro ponto que esse rapaz trata é de como as igrejas evangélicas estão contribuindo para o crescimento profissional dos músicos. E digo, músicos bons, músicos profissionais. Só que o segundo ponto importante que ele trata
é de como é desafiador para um músico cristão profissional atuar profissionalmente. Há uma grande barreira, uma grande parede de incompreensões por parte de algumas pessoas quando se trata de um músico cristão profissional tocar numa banda secular. Ora, o policial militar, policial civil, ele cristão, ele precisa, qual é o lema da polícia militar? Servir e proteger. Um policial, quando ele sai em serviço, ele não sabe se ele vai precisar abordar alguém e vai haver reação por parte naquela abordagem. Ele não sabe se a pessoa que ele vai abordar vai sacar uma arma ou uma faca, alguma coisa, e atacá-lo como para sua própria defesa. Ele tem que, no mínimo, puxar a sua arma, que é a sua ferramenta de trabalho, e ele vai precisar se defender para tentar paralisar aquele indivíduo e prendê-lo. Correto? Estou certo nisso, irmãos? Estou certo nisso? Então, se ele é um policial, ele está em serviço. Então, como é que esse policial militar pode dizer que é um cristão se um dia ele sai de sua casa, dá um beijo nos seus filhos, abraça a sua esposa e diz, até mais logo, depois eu volto. E no meio do caminho ele se depara com uma situação já fardado, já em serviço, porém, contudo, entretanto, todavia, até fora de serviço, fora do seu horário de plantão, ele ainda está sob serviço militar. Ele ainda tem que prestar serviço à população. Correto, irmãos? Ele ainda continua. Em São Paulo, apareceu um vídeo de uma policial militar parada, fardada, em que ela não quis agir como policial no momento em que estavam tentando fazer alguma coisa. Eu só não entendi o contexto do rapaz. Se ele era um bandido, se ele era enfim, eu não entendi o contexto. Só sei que ele foi para cima dela e as pessoas pediam para que ela entrasse em ação como policial. Ele disse, não, eu estou fora de serviço. Na verdade, não. Uma vez que ele ou ela é policial militar, e mesmo no dia de folga, e ele se depara com uma situação, um próprio médico. Minha filha estuda medicina, e ela uma vez disse, olha, pai, se eu chego numa situação e vejo um doente, uma pessoa passando mal, e as pessoas sabem que eu sou uma médica, e eu não faço nada, isso pode trazer implicações para mim, como médica. Então, eu não posso. Então, a tese desse rapaz foi em defesa de como é desafiador, não em defesa, mas para mostrar como é desafiador para os músicos cristãos trabalharem e atuarem profissionalmente. Quando eles saem da igreja e vão para o mercado de trabalho, talvez grandes bandas, eu conheço amigos meus que tocam em bandas, o próprio Rômulo tocou muitos anos com a Aline Barros, foi, Rômulo? Ele tocou muitos anos com a Aline Barros, viajava o Brasil tocando com a Aline Barros. Eu conheço amigos meus, cristãos, que tocam em bandas seculares até o dia de hoje. É o trabalho deles. Em sua tese, ele fala desse desafio que é, mas da importância da igreja na formação de músicos cristãos. Irmãos, a igreja cristã tem contribuído em grande escala para um grande número de músicos bons entrarem nas Forças Armadas. Temos a nossa irmã que está, Amanda, no Acre. Amandinha cresceu no evangelho aqui na igreja. Tocava com o bispo de manhã aqui. Ela está lá no Acre agora, tocando. Vários outros jovens saíram daqui, que estudaram músicas aqui com Jonatas. E depois cresceram, foram, se aperfeiçoaram. Hoje são músicos profissionais. Há um jovem nosso aqui, que foi chamado a tocar com uma banda secular, e o salário que foi proposto para ele é bem alto, porém para ele falou, não, para mim não dá, porque o meu objetivo não é isso, minha área profissional não é tocar em banda profissional, minha área profissional é entrar para as Forças Armadas e ali permanecer como músico. Então, em sua tese ele defendia e falava desses dois pontos importantes. As músicas cristãs, irmãos, são veículos que conduzem nossas emoções. Talvez hoje aqui, não sei, pelo ritmo das músicas que nós tocamos, talvez nem tanto, mas há dias
que uma música cristã nos leva a lágrimas, nos joga de joelhos. Eu me lembro de um dia, de um domingo à noite, que eu estava ministrando uma canção e de uma hora para outra eu só percebi o pastor Ronaldo se jogando no chão em adoração. Lembra disso? Eu lembro, claramente. Quantas vezes no momento do louvor, da adoração, eu não consigo mais cantar, e graças a Deus pelos irmãos que estão ali, e eu percebo que alguns de vocês, não só aqui, mas lá, não cantam em algumas músicas porque a presença de Deus já tomou sua emoção, já tomou seu coração. Então as músicas cristãs são veículos que nos conduzem a emoções, sentimentos e que nos levam a um momento profundo de adoração e de uma proximidade, uma conexão profunda com Deus. Quantos além de mim já sentiram isso ou sentem isso corriqueiramente, cotidianamente, quando a gente canta e adora a Deus? É uma conexão, é algo que vem de dentro, renova o nosso coração. Então, irmãos, é quase impossível encontrar alguém que não se relacione com a música cristã, quer escutando, quer cantando, quer tocando instrumento, que não tenha experimentado a sensação maravilhosa, gloriosa da presença de Deus em sua vida. O meu hino nacional, hoje eu não tenho mais, eu vendi meu piano, mas o meu hino nacional pelas manhãs era só em Jesus posso esperar, pois sua cruz me dá poder para confiar. E a cada amanhecer vem sempre me trazer mais paz com Deus e mais poder. Era o meu hino nacional. Minha oração era sentar no meu piano e tocar aquela canção e em lágrimas fazê-la. Por quê? Porque era a conexão que eu tinha naquele momento. E às vezes a gente se surpreende cantando aquela ou aquela outra canção, uma ou outra canção, que parece que ser uma cola para a gente, que a gente repete ela quase todos os dias e que nunca sai da nossa cabeça. Além de mim, tem alguém que faz isso? Que a música fica na tua cabeça o dia inteiro? Hoje eu estou cantando o dia inteiro, os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão na frente. E eu estou o dia inteiro cantando essa música e não coloquei aqui na nossa lista. Porque foi uma música que veio ao meu coração e eu cantei o dia inteiro. E fiquei cantando, eu estava no carro vindo para cá agora e cantando essa canção. Não saía, virou uma cola. Virou um negócio que eu fiquei repetindo. Perceba, irmãos, como o louvor é poderoso e transformador. Ao enfrentar uma prisão com Silas e o perigo de quase morte na Ásia, Paulo havia aprendido e também ensina que o louvor é um dos elementos mais importantes para se alcançar vitória sobre o medo e o desânimo. Quando estamos com medo, quando estamos com aquele sentimento de medo, aquela sensação de incerteza, aquela sensação de impotência, aquele desânimo bate a alma, quando nós começamos a cantar, quando nós começamos a louvar, vem uma força de dentro para fora e que dá força nos músculos da perna, dá força nos músculos do braço e a gente começa a levantar as mãos, cantar, chorar e glorificar a Deus. Paulo diz: louvado seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia, o Deus de todo encorajamento. Ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar a outros quando eles passarem por aflições. Paulo está aqui contando aos irmãos de Corinto o quanto foi difícil passar pela Ásia, e ele conta isso louvando, ele diz: bendito seja Deus. Ele já começa o relato dele, da trágica passagem dele pela Ásia, louvando, ou seja, ele não é aquele que fica reclamando: oh, irmão, você tem que saber o que aconteceu comigo lá na Ásia. Ele diz: bendito seja o Deus e Pai. Ele começa já dizendo assim: foi Deus quem me permitiu passar por isso. É exatamente isso, irmãos. E é exatamente por isso que a música é importante na vida de todo ser humano. A música tem um poder sobrenatural, e ainda mais a música cristã, principalmente. A música cristã. Ela nos traz sensações muito importantes nos movimentos da nossa vida, mas também nas fases da nossa vida. Quantos aqui podem me dizer aqui agora, um ou dois testemunhos, uma música que mexeu e que foi importante em uma fase da tua vida? Você tem 30 segundos para falar. Uma música. Farol. Jorge Camargo.
Uma música a mais. Já vou pegar essa. Fala, Clem. Uma música. Alguém tem mais uma música que marcou uma fase da tua vida? Situações do Logos, meu irmão. Quem? Deus cuida de mim, do Kleber Lucas. Mais alguém? Vou dar chance. Lá, meu pai. Chora, Israel. Babilônia não é seu lugar. Puxou lá, hein? Foi lá do baú. Ele sabe. Amém. A música, então, tem esse poder, irmãos. Mas a música cristã, ela marca fases da nossa vida, e uma das fases da minha vida em que eu precisei decidir coisas muito importantes na minha vida como marido, como pai e como homem. Foi: vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Foi quando eu tive que tomar uma dura decisão, uma séria decisão na minha vida, em que eu disse: Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. Eu venho oferecer a ti. Então a música tem esse poder. Ela participa dos nossos dias, ela participa dos nossos momentos, ela participa das nossas fases, ela participa da nossa fase nostálgica, da nossa fase triste, da nossa fase de lamento, mas ela também participa da nossa fase de conquista, de vitória, de dias bons, e de dias que marcaram e disseram assim: eu nunca mais vou esquecer esse dia, e tem aquela música que virou uma cola, marcando aquele momento difícil ou não difícil na sua vida. Mas também, irmãos, ela nos traz recordações que procuram ou produzem saudade saudável. Sabe aquela saudade saudável que as músicas... Você falou de Sérgio Lopes, mas há uma música do Sérgio Lopes que diz que a mão que um dia eu ajudei a levantar pode ser aquela que um dia vai me ajudar a levantar também. Então são músicas que marcaram a vida e marcam a vida, mas ela nos traz também a alegria de algo que nos tocou em tempos passados. Ela também nos traz, irmãos, uma sensação de possibilidade de vitória ou livramento sobre grande batalha. E foi exatamente isso, ou parece ser esta a sensação de alívio e satisfação que Davi expressa no Salmo 34. Parece ser esta a ideia que ele nos traz aqui, uma sensação de alívio. Diga assim: já sentiu isso? Irmão, eu voltando lá tinha um compromisso aqui em Nova Iguaçu na igreja, minha família estava lá em Arraial, e eu tinha que voltar, e eu quis, na minha cabeça de doido aqui, bater uma meta. Eu falei: eu vou fazer esse percurso em 2 horas. E geralmente faz em 2h20, 2h25. Eu falei: em 2 horas eu vou estar dentro do apartamento. Saí 4 em ponto, 6 horas eu estava lá, mas eu poderia ter ido direto para o cemitério. Eu estava, e o abençoado caminhão na minha frente, não tinha o porquê ele jogar o caminhão para a esquerda. Não sei se ele dormiu, mas quando ele jogou, só deu tempo de eu brecar. Eu senti o carro travando no chão, a fumaça subiu. Rapaz, eu acho que o corpo saiu, a alma saiu do corpo. Eu fui no quarto céu e vi Jesus. Ele disse: não é a tua hora, meu filho, volta. E eu fiz assim. O coração batia em cada membro do meu corpo. Ele batia nos dedos, batia nas pernas, batia no braço. Ele batia em tudo quanto era parte do corpo, fora do peito, porque aquela sensação de alívio. Parece ser isso que Davi nos expressa aqui no Salmo 34. Ele diz: eu bendirei o Senhor em todo o tempo. Qual o contexto disso aqui? Davi fugindo de Saul. Ele se esconde em Gate. E que cidade era essa? Era a cidade dos filisteus. Quem era o rei? Aquis, ou Agog, que era o rei de Gate. E quem habitava em Gate? Quem era residente de Gate? Golias.
Quem foi Golias? O homem que afrontou Israel. O que Davi fez com Golias? Lhe arrancou a cabeça. E Davi volta para Gate para se esconder de Saul, pensando que eles não iriam reconhecê-lo. Alguém diz assim: tu é Davi. Ele se fez de doido, começou a espumar, se fez de amalucado, levaram ele para aqui, esse cara aqui foi que matou o nosso Golias. Ele veio se refugiar aqui, Deus entregou ele nas nossas mãos, o nosso Deus lá, com letra minúscula, nos entregou em nossas mãos. A ideia de ficar doido, irmãos, às vezes, é melhor se fazer de doido, para tu fugir do problema. É ou não é? Tem hora que você tem que fazer bilolado. Tem hora que vocês têm que ser meio doido, ou se fazer de doido, ou de surdo, de cego e de mudo, para você não entrar no problema. Davi vai, se faz de amalucado. Gate, Aquis, olha para aquilo e diz assim: vem cá, já não tem tanto doido no nosso meio, tu vai trazer mais um com mais 600? Manda esse cara embora. Irmãos, imagine o alívio de Davi. Parece ser esta sensação aqui, de alívio que ele nos ensina e nos mostra no Salmo 34 aqui. Quando Davi se vê agora longe do território inimigo e salvo dos inimigos, não consegue, irmãos, esconder a alegria de ter recebido de Deus tão grande livramento, e por isso ele declara, na versão que eu escolhi, ele diz: louvarei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor nunca sairá dos meus lábios. Por quê? Porque ele se viu numa situação extremamente difícil, em que a vida dele estava em risco, e Deus, em um momento, deu-lhe uma ideia, proporcionou a ele uma inspiração, e ele ficou doido. Ele começou a se fazer de doido, e aquela doidice dele o livrou do mal. E ele diz: louvarei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Agora volte os seus olhos para a sua Bíblia, por gentileza. Além disso, no verso 2, Davi deseja que o seu louvor e a sua alegria de alma sejam conhecidos de outras pessoas. Olha o que diz o versículo 2. Ele diz: gloriar-se-á no Senhor o quê? Eu vou me gloriar no Senhor. Não foi a minha doideira, não foi a minha sabedoria, não foi a minha perspicácia, foi o Senhor. Ele diz: eu vou me gloriar, eu vou me ancorar, eu vou depender ainda mais dele. Aí ele diz: os humildes, leia aí, meu irmão, verso 2. De que forma, então, ele faz conhecida das pessoas? Ele faz conhecida de forma terapêutica. Ele diz assim, gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes ouvirão e se alegrarão. Irmãos, para Davi, aquele momento dele era para se fazer conhecido das outras pessoas de modo terapêutico. Eles vão ouvir o que Deus fez na minha vida e vão se alegrar. Era isso que Davi estava dizendo. As pessoas precisam ouvir o louvor que sai dos meus lábios, o testemunho daquilo que sai dos meus lábios, porque louvor é a expressão mais fiel do que está dentro de nós. Louvor e adoração é fruto de lábios que confessam que Cristo é o seu Senhor. Adoração e louvor é fruto de lábios que alguém que entende que a sua vida não é nada sem Cristo, e se nós vivermos pensando que somos alguma coisa sem Cristo, irmãos, estamos perdidos. Então o salmista está dizendo assim: eu não quero só que as pessoas vejam o que Deus fez, eu quero que elas conheçam a fundo e se alegrem comigo. Versículo 2. Então Davi nos ensina que a nossa adoração tem que ser o quê? Contagiante. Nosso louvor tem que ser contagiante. É como um carvão aceso próximo de um carvão apagado. Enquanto mais o Espírito sopra, mais aquele carvão aceso brilha em brasa, a ponto de incendiar o carvão apagado. Certamente essa pessoa que está do teu lado é um carvão aceso. Então carvão aceso com carvão aceso dá churrasco. Mas irmãos, um carvão aceso com carvão apagado dá churrasco também. Nós precisamos ser assim. Nosso louvor a Deus, nossa adoração a Deus tem que ser contagiante, a ponto das pessoas olharem, ouvirem e se alegrarem e dizerem: uau, olha ali.
Que alegria, que prazer ver esse irmão cantando, tocando. No verso 3, olhe para a sua Bíblia, é ela que é importante. Ele não deseja somente que a sua alegria e o seu louvor sejam conhecidos, como no verso 2. Ele não tem esse desejo só que as pessoas conheçam o louvor, mas ele deseja que as pessoas experimentem essa mesma alegria junto com eles, louvando a Deus. O que ele diz no versículo 3? Leia. Leia com calma. Engrandecei o Senhor comigo. E venham comigo louvar o seu nome. Davi diz assim, no verso 2, gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes vão ouvir e vão se alegrar, mas ele não está feliz com isso, ele quer mais. Ele não quer que as pessoas conheçam, ele quer que as pessoas experimentem. Não quer que as pessoas sejam como aquele cachorro que fica na frente daquela frangueira, vendo aquele frango rodando lá, esquentando. Ele quer que as pessoas abram, peguem, cortem, comam. Ele quer que as pessoas não só conheçam, ele quer que as pessoas vivam. Experimente, ele faz um convite, engrandecer o Senhor comigo. E todos a uma vamos cantar. Irmãos, por isso que a igreja é a reunião mais poderosa e terapêutica que existe. Tem crente que é desafinado como eu, taquara rachada. A nota está em dó, ele está lá no outro tom lá. Misericórdia, meus irmãos, não importa. Quando vem da alma, chega no som perfeito no céu, contagia quem está do lado e começa a encher o lugar de adoração e de louvor. Então ele deseja que as pessoas experimentem a mesma alegria. Ele quer dar a entender que o que aconteceu com ele não foi um fato isolado, simples, foi poderoso. Deus me livrou das garras do inimigo. Bendirei o Senhor em todo o tempo. Minha alma se gloriará nele e quem ouvir vai se alegrar comigo. Mas não só isso, venham comigo engrandecer o Senhor e se alegrarem comigo louvando a Deus. O salmista está convidando os irmãos para participarem disso. Como é que o salmista agora vai fazer para que o convite dele se tornasse mais atrativo? Como é que ele vai fazer para que o convite dele, do versículo 3, engrandecer o Senhor comigo, se torne para as pessoas algo que vai deixar, não, eu quero, eu preciso. Ele vai fazer 3 depoimentos sobre o que Deus fez com ele. Ele vai dar 3 poderosos depoimentos para que aquelas pessoas, aqueles homens que estavam com ele, pudessem também louvar a Deus junto com ele. Versículo 7, ele vai fazer o primeiro depoimento, a primeira declaração: o Senhor é Deus de proteção. Diga comigo com a sua mão direita erguida: o Senhor é um Deus de proteção. Verso 7, o que ele diz? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Ele está dizendo assim: por isso que eu chamei vocês para engrandecerem o Senhor comigo, porque o anjo do Senhor está acampado ao redor daqueles que o temem. Mas ele vai dar um outro depoimento, ele diz: o Senhor é Deus de salvação. Versículo 6, leia: clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou das suas tribulações. Ou seja, Deus foi lá e falou assim: meu filho, teu lugar não é aqui, não é a tua hora, sai daqui e vem para cá. O Senhor é o Deus de proteção, mas também é um Deus de salvação. Mas para que o convite se tornasse ainda mais atrativo, ele vai dar um outro depoimento sobre Deus. Versículos 9 e 10, ele vai dizer: e Deus é Senhor de provisão. Versos 9 e 10, ele diz: temei o Senhor, vós os seus santos, bem forte, pois nada faltam aos que o temem. Olhe para mim rapidinho, para melhorar o negócio ainda. Salmista ilustra, salmista faz um desenho. Ele diz assim: os leõezinhos, meus irmãos, sofrem necessidade e passam fome. Porém, aos que buscam o Senhor, ele não deixa faltar nada. Glórias ao nome do Senhor.
ele dá para dizer que Deus é Senhor da provisão, ele usa a imagem dos leõezinhos que passam fome e necessidade. Ele diz, estão vendo? Eles passam fome, a gente não. Não vai faltar nada sobre a nossa vida. O que Davi, irmãos, nos ensina é que o louvor nos lábios de um crente se torna um agente poderoso de transformação e uma ferramenta poderosa de evangelização. Ao mesmo tempo que no momento do meu louvor a Deus, eu alegro pessoas que ouvem, eu também posso evangelizar quem está próximo a mim. E posso, vem cá, engrandeçam o Senhor comigo. Venham, eu sou o mendigo que encontrei pão, e na casa do Pai tem pão para todo mundo. Como disse Ronaldo Lidório, ele ensina que o louvor nos lábios de um crente, mas é um louvor e uma adoração contagiante, de alma, que faz derramar o coração perante Deus. É sacrifício que o salmista no Salmo 51 disse, se ele quisesse holocausto, eu botava a mão no bolso e comprava os melhores cabritos, bodes, e dava a ele, mas sacrifícios que Deus quer é coração quebrantado e compungido. Esse tipo de sacrifício ele não rejeita. Davi estava dizendo, dinheiro para dar a melhor oferta de sacrifício a ele eu tenho, mas ele não quer isso. O que ele quer é um coração derramado perante ele. Então, irmãos, ele nos ensina que lábios de um crente que louva a Deus se torna como um agente transformador e traz alegria para as pessoas. Quando você adorar, mesmo diante dos seus problemas, mesmo diante das suas lutas, louve a Deus com alegria. Louve a Deus com entusiasmo, contagiando as pessoas que estão do seu lado. Pastor, a minha voz é feia, não tem problema, mas a tua adoração chega a Deus de modo lindo. Esse salmo, irmãos, deve inspirar ou nos inspirar e ativar as nossas memórias a cada dia. Sim, meus irmãos, nós que experimentamos o livramento das garras da morte e recebemos o benefício da salvação, devemos nos gloriar somente nele, porque foi Cristo que nos libertou do império das trevas. Esse salmo deveria ser intitulado não Salmo de Davi, mas Salmo de Fábio Augusto, Salmo de Denise, Salmo de Robson, Salmo de Ronaldo, de Camila, Salmo de Rui, Salmo de Alexandre, Salmo de Carlinho, Salmo de Anderson, Salmo de todos nós, Salmo de Otávio. Por quê? Porque ele nos libertou do império das trevas. Por isso, bendirei ao Senhor em todo o tempo. E em todo o tempo esse louvor estará nos meus lábios. Ele nos ensina que devemos nos gloriar nele. Este homem deve reacender a chama da adoração contagiante e pessoal a Cristo. Não é só fazer culto no culto, não é só adorar no culto, mas é ter culto na vida, é ter louvor na vida, é ter louvor em casa, é ter louvor no trabalho, é ter louvor na rua, é ter louvor no carro. Mas é louvor do carro, pastor? No rádio não, é louvor da vida, dos lábios. Não é só na igreja. Não é ser contagiante só na igreja, é ser contagiante na vida. É ser contagiante aonde você for. Nós devemos também renovar, numa linguagem bem contemporânea, a nossa playlist da adoração a Deus. Nós precisamos renovar a nossa playlist de adoração a Deus e dizer, Senhor, eu estou muito na mesmice, eu preciso renovar a minha playlist de adoração a Deus. O que é isso, pastor? A gente só tem louvor que pede. Senhor, dá-me mais isso. Senhor, dá-me mais aquilo. Renova a sua playlist, meu irmão. Diga, Senhor, eu bendirei ao Senhor em todo o tempo e o seu louvor estará todos os dias nos meus lábios. Paulo nos ensina que o louvor é um dos instrumentos mais importantes para alcançar vitórias sobre o desânimo e o medo diante das lutas. Mas Davi, nesse salmo, nos ensina que o louvor deve fazer parte integral da vida do crente, antes, durante e depois de qualquer situação difícil. Eu tenho que adorar a Deus antes,
durante as tribulações, ou durante os tempos bons, e depois, quer os problemas não cessem, ou quer que a vitória chegue. Meu louvor precisa ser constante e integral a Deus, totalmente a Ele. Como era Memórias o tema, eu escrevi aqui que as nossas memórias, ou que em nossas memórias, nunca nos falte motivos para bendizer o Senhor, e isso em todo o tempo e em qualquer situação. Que a gente aprenda com Davi que nosso louvor serve como um agente de transformação para mudar a vida de muitas pessoas, mas, sobretudo, fortalecer a nossa vida. Seja um contagiador no momento da adoração a Deus. Rômulo, vamos cantar uma canção. Fique de pé, gente. Vamos orar.